homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eu não expressei a maneira do versículo no qual nós tínhamos lido, mas Efésios 4, 13, né? Tem isso. Vamos orar. Papai, nós colocamos mais uma vez na tua presença. Papai, eu te peço neste momento que as tuas mãos estejam estendidas, que o governo do teu Espírito, Senhor, esteja continuando em nosso meio. Obrigado pela tua presença, pelo mover, pelo agir na vida de cada um, Senhor. Papai, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, que o Senhor venha nos falar nesta noite com poder e autoridade, pois nós precisamos ouvir a tua voz. Nós somos dependentes de ti, Senhor, por isso nós te clamamos, ó Senhor. Aquilo que é nosso, Senhor, mas não é teu, o Senhor esteja colocando o que é teu, Senhor. Papai, o que é nosso, que nós tenhamos autoridade para repudiar, Senhor. Mas o que é teu, Senhor, venha colocar amor no coração para receber a tua palavra. Com amor, Senhor, assim eu te peço no poder, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quero louvar ao Senhor pela vida da minha esposa, né? Hoje ela, geralmente quando a gente sai, assim, não tem muito costume de, às vezes tem uma ocupação para um lado, para o outro, uma satisfação grande. Né? O presente que Deus me deu. Está aqui conosco também o Arthur. Hoje ele está despertado aqui, porque tem vezes que ele chega dormindo. No tempo de escola ele ficava estudando, aí quando ia para a igreja ele chegava dormindo, perdia o culto. Só acordava depois que terminava. Mas então nós estamos aqui, eu louvo a Deus, porque ele hoje está aqui participando do culto, que Deus continua abençoando. Eu quero louvar aqui ao Senhor pela vida do pastor Misael, né, que Deus continua abençoando este lugar, as obreiras, aqueles que obreiam esta obra. Talvez alguém que pense que o valor é pouco, a utilidade é pouca, mas sabe que a sua força, quando une, ela é um potencial. A união da força é onde vem a resposta. Quando o salmista ele expressa sobre o óleo que desce a barba de Arão, aí o Senhor determina a vitória. Quando fala na união, une as forças e o Senhor tem resposta. Eu quero aqui nessa noite, nós vamos aqui meditando nesta palavra e glorificando a Deus. Igual quando nós falamos assim da gratidão a Deus aqui pela vida do irmão Eduardo, para esta família, né? Quando o irmão expressando que Deus fez. A gente conhece por um tempo e é uma satisfação muito grande que Deus continua assim abençoando os passos e abençoa cada um dos que aqui estão, cada um que estão empenhados nesta obra, visitantes, que Deus abençoe. Aqui quando nós falamos em meditar nesta palavra, aqui quando eu vejo uma campanha como essa, me dá uma alegria no coração. Às vezes, de repente, você chega, quantas vezes você chega em uma igreja, se une, tirou um tempo, um momento para um culto, trabalhou, tomou o dia, às vezes ocupado na fadiga do trabalho, buscando conquista financeira, e de repente chega à noite, vem cultuar a Deus, e de repente alguém levanta uma campanha buscando novamente o financeiro. Aí entristece, você fica vendo assim, nós temos um momento só para adorar. Aí quando nós olhamos uma campanha como essa, buscando uma perfeição, um melhoramento na presença do Senhor, você vai saber que toda a resposta do que a Bíblia tem dado, do que o Senhor tem dado, é pela posição e a postura. Você pode ver que quando alguém busca e realmente Deus olha e Ele agrada da maneira de ser, a resposta vem. E às vezes alguém ensinado errado, que tem que buscar a bênção financeira e não busca o melhoramento, a mudança de vida, e de repente ele bate, ele batalha, ele peleja e muitos se desviam. Então é motivo de alegria quando nós olhamos para isso, quando fala neste propósito, o melhoramento, a busca da perfeição. A Bíblia, quando nós olhamos aqui, o apóstolo Paulo ele começa a expressar, ele começa a trazer, ele falando até
ele expressa sobre as prisões, os levantes, os contratempos. Começa dizendo, prisioneiro de Cristo. Olha, foi preso em Roma, situação, quanta afronta, quanta perseguição. Enquanto ele não era crente, ele só perseguia, não tinha aquela perseguição. E depois que ele passa a ser crente, aí o negócio apertou o cinto, o negócio piorou. Aí você passa a ver que às vezes alguém aprende uma maneira do evangelho diferente. Ele começa a achar que quando vem, não, agora é só maravilha. Mas aí quando nós olhamos para a palavra, nós vimos que nós simplesmente entramos no campo de batalha, onde o inimigo levantou, estava ganhando espaço, e alguém encontrou Jesus, que com todo o poder nos levantou e nos colocou de pé, e diz assim, vai, porque eu garanto a vitória, porque é Ele que garante a vitória. E nós entramos no campo de batalha. Aí quando nós olhamos, nós começamos a olhar para a realidade do que está acontecendo, nós empunhamos um negócio, uma espada na mão, com uma maneira diferente, pronto para guerrear. Aí você passa a ver que ele entra, não tem nada que pode barrar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja de Cristo, quando realmente é a igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecem. Quando nós aprendemos errado, nós temos uma maneira de olhar e pensar, mas por quê? De repente você está esperando uma resposta em alguma coisa e deu tudo errado, você fica, por quê? Você fica sofrendo, mas por que aconteceu? Mas quando você está ligado no trono, Senhor, o Senhor tem alguma coisa para fazer. Por que aconteceu? Isso está no controle do Senhor. Que seja as mil maravilhas, que seja no contratempo, quando o irmão expressava aqui, quando a luta vem, eu lembrando aqui Romanos 8:28, diz que tudo contribui para o bem do que ama a Deus. É tudo, a afronta, beleza, levante, tudo que levanta contra, é para a melhora. Aquele que entra no campo de batalha e ele sabe o propósito, a realidade do propósito, não tem nada que para que quando o negócio inflama, nós temos até um hino, né? Que fala assim, para Deus nos colocar onde mais o fogo inflama. E às vezes nós aprendemos no Evangelho que você quer sair da onde que o fogo inflama. Você quer uma paz que o mundo oferece. E Jesus, quando ele oferece uma paz, ele diz, a minha paz eu deixo não como o mundo dá. Ele até disse, ele expressa assim, não cuideis que eu vim trazer paz, mas espada, vim por pai contra filho. A guerra ia acontecer até no meio dos teus, dentro de casa. A afronta ia levantar. Mas ele disse, você entrou no campo de batalha. Todo lugar precisa de uma libertação. Em todo lugar, de repente, o negócio está tudo bem. E quando você começa a entrar no propósito, vamos levantar uma campanha. Vamos fazer uma campanha, de repente começa um negócio, levanta aqui, uma tempestade dali, e afronta daqui, uma afronta dali. Se você não tiver entendimento, assim, aí você vai começar a ficar, mas por quê? Ou às vezes até querer correr, mas quando você entende o propósito, você fala assim, Deus respondeu minha oração. Está incomodando, está acontecendo, Deus está movendo. Você vai levantar e caminhar com autoridade e com poder. O apóstolo Paulo, quando ele vem expressando, ele vem passando, cuidando de um povo que ele estava caminhando como meninos, como crianças. Você já viu que tem pessoa que muitas vezes no começo da obra você começa tratando dele com leite e mamadeira, e ele continua, vai ficando um tempo, 1 ano, 2 anos, e vai ficando na igreja, se você tirar a mamadeira, ele desvia. Aí ele tem expressão que ele fala assim, eu tenho tratado como criança, tenho tratado com leite, porque não tem como eu dar comida que sustenta, não tem como porque vocês ainda estão na carne, não tão espiritual, mas quando é espiritual é diferente, a comida é forte, ele sustenta, ele sabe que ele está no meio da guerra, no meio da batalha. Então você fica vendo que a expressão dele, ele vem começando, ele vem falando, e ele fala de Jesus Cristo que morreu, desceu às mais profundezas. O mais profundo, fala, o mesmo que desceu é o mesmo que subiu com autoridade. Você pode ver que ele chega, ele vence a morte.
seu limite. Mas tem como ser muito pior. Alguém fala, cheguei no fundo do poço, está sadio, está gordinho, está caminhando de um lado para outro, está conversando. Podia ser muito mais além. Então a maneira de Deus trabalhar, a gente tem aquela maneira de achar aonde vai, aonde é os limites, aonde é que nós chegamos. E nessas condições nós sabemos que o Senhor tem o cuidado e o poder está na mão dele. Ele nos deu autoridade para vencer no meio de guerra, no meio de tempestade, no meio de levante, no meio de contratempo. Ele nos deu autoridade. E o apóstolo Paulo, a principal coisa que ele está falando é assim: não seja menino, cresça. Você pode ver que nós vivemos em meio de um tempo de muita criança. Você fica vendo um grande pregador, você vai ver ele age como criança. Criança, você pode ver que ele tem uma maneira de agir. Se o menino quer, uma criança quer atravessar a rua correndo no meio de movimento, numa PR. Pode estar um movimento que ele quer atravessar correndo. Você pega, se você corrigir, ele ainda chora, ainda reclama, porque você proibiu, não deixou ele entrar. Muitas vezes nós crentes, nós somos dessa maneira. Há uma proibição, você fica grilado, revoltado. Às vezes está te livrando da morte, você está grilado com o negócio, a palavra foi dura, a correção está multa, está cobrando muito, mas escute só, é para salvar a sua vida. Quando nós olhamos dessa maneira que ele vem expressando, você pode ver que a salvação, às vezes nós temos uma maneira, aonde vem a salvação? A salvação aí nós vimos a maneira de expressar que nós somos salvos por Cristo Jesus. Nós sermos salvos, hoje nós caminhamos uma trajetória, a cada dia encontrando essa salvação, cada situação, cada livramento, cada maneira, cada libertação que nós temos. E nós temos a expressão quando fala assim, aquele que permanecer até o fim, será salvo. Então você começa lá no começo pela fé em Cristo Jesus, você tem uma trajetória para caminhar, e você tem um fundamento que tem que chegar, pode ver que tem meios ensinando que não, é salvo, pronto, está salvo. Nem o pecado, nem a maneira, você pode viver a maneira de viver, mas a hora que você olha para a Bíblia, há uma responsabilidade. Quando traz essa responsabilidade, sabe, nós temos uma trajetória, e a nossa morada não é aqui. Nós temos somente uma trajetória e nós vamos chegar lá, no poder, em nome de Jesus Cristo. Aqui, se tudo for bem, tudo der certo aqui, quando passar o tempo, e chegar o tempo do final, que a senha vai ser chamada, não tem jeito, não adianta puxar freio de mão. Tem muitos que batalham de tudo enquanto é maneira, mentidade, peleja, mas não adianta, nós vamos chegar lá. Passou-se o tempo, parece que foi bem ontem, você era criança, e o tempo passou. Mas quando nós começamos a olhar para a realidade da situação, você passa a ver, se der tudo certo, se for em contratempo, se for em batalha, se for em meio de luta, assim, isso aqui vai passar. Aí eu fui chamado para atravessar, e as portas do inferno não prevalecem, porque o Senhor me garante a vitória, e a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você sabe que às vezes nós crentes, nós temos uma ingratidão pelo preço pago por Jesus Cristo. Às vezes Jesus paga um preço, nós não damos nem moral para aquilo. Um preço tão alto que venceu a morte, que de repente nós passamos despercebidos. Mas quando você começa a olhar, que valor é esse? Eu não tinha nenhuma condição, não fiz nada para merecer, e o Senhor me trouxe, e eu estou aqui. Você sabe que no nosso meio, muitas vezes, depois que o Senhor nos chama, nós começamos a esquecer, nós temos a tendência de esquecer. É um dos motivos de criança. A criança pode ver, você parte nele, porque ele temou quando é mais tarde. Ele tema de novo, o negócio tema, não apanha agora. Então o crescimento é isso, você começa a lembrar. Você lembra daquele povo que saiu lá do Egito e de repente Deus faz, mostra milagre, e de repente o povo está murmurando novamente. Estava na escravidão, chorando por causa do preço, clamando, e de repente a hora que vai lá estava melhor que aquelas panelas de comida.
a tendência é nossa esquecer. Nós temos uma batalha a enfrentar. Você pode ver aí, nós temos uma trajetória. Deus vem, nos encontra com a sua misericórdia, nos salva e dá um trabalho. Muitas vezes alguém prega para nós caminhamos às vezes pirrando, dá um trabalho. Quando vem para a igreja você ainda fica manquejando, vai um pouquinho, o negócio vacila e de repente, com muito tempo você vai aprumando e na hora que você está mais ou menos, você tem uma oportunidade, você fala até com o gogó meio cheio, parecendo que por seu mérito alcançou alguma coisa, você começa a engrandecer. É a tendência do ser humano. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Começa a buscar a perfeição. Ele deu poder, distribuiu dons para que nós pudéssemos ter com esse dom uma busca, cada um no lugar. Aqui fala sobre esses dons, você pode ver que são individuais, membros. Nosso corpo tem uns membros separados. Às vezes alguém pode dizer assim: o que é mais importante? A cabeça, a mão, os dedos, a pele, o sangue. Como você pode fazer divisa do que é melhor? Mas o que ele estava dizendo é assim: a igreja é o corpo de Cristo, então cada um tem um dom específico que Deus deu. Eu quero aqui ler nesse mesmo texto, quando fala que, no verso 7, fala assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então essa graça ela foi dada na medida do dom. Nós estávamos até ouvindo hoje aqui sobre a maneira de agradecer ao Senhor por tudo, viver o momento. Você pode ver que alguém às vezes recebe o dom, a porção que Deus deu, e ele não agradece a postura e a posição que Deus deu. Ele começa a caminhar, ele começa a observar e pensar assim: rapaz, o que Deus colocou nas minhas mãos? Usa aquilo. Você pode ver que nós vivemos em meio de um tempo um grande problema que tem alguém querendo entrar na vida do outro. Alguém querer tomar o lugar do outro, alguém achar, começa a inveja. Era o problema do que era inveja, contenda, peleja, enfrentada. Aquela batalha que trazia divisão é a causa da cobrança de Paulo. Este poder foi dado, repartido, e cada um tem um dom, cada um tem uma posição. Escute, às vezes alguém você olha para ele e fala assim: não tem nada. Aí quando Deus olha para ele, caladinho na oração, caladinho, mas tem uma sinceridade no coração. Deus gosta da sinceridade. Às vezes alguém, você não vê nada nele, mas olha, Deus olha para ele e fala assim: é sincero. E ele fala, ele tem uma postura. Você pode ver que a pior coisa que nós estamos vivendo, principalmente nos últimos tempos, a corrupção. A maneira daquele pensamento, coração falso. Alguém é junto, está caminhando até na medida do que tiver favorável para ele. Mudou o negócio, ele muda de posição. Alguém está aí, você pode ver hoje os governantes, você fica vendo, alguém está na linha de frente, está na frente, o poder está indo. Aí quando muda para o outro lado, aí volta tudo para o outro lado, não, está mais poderoso, começa a receber a grande parte desse povo volta, porque não tem sinceridade no coração. Aí Deus procura alguém e fala assim: é dessa maneira que eu quero, quando encontrar alguém com postura. Então a gente começa a olhar por que o apóstolo Paulo expressava isso aqui. Esses dons individuais. Mas usa o que você tem nas mãos. Você pode ver que a igreja, por falta de usar o que tem nas mãos, às vezes só cultua a Deus, ele é só crente aqui. Você pode ver que a igreja aqui, ele veio entregar um culto a Deus, veio cultuar a Deus, agradecer a Deus pelo que o Senhor fez. Você pode ver que aqui é um lugar de adorar ao Senhor por tudo que ele tem feito. Abraão, quando ele chegava, ele levantava um altar ao Senhor e adorava. O propósito era de Abraão buscando e clamando a Deus por uma resposta de vida. Mas ele levantava um altar e adorava ao Senhor. Aí você vive lá fora, Deus te deu uma porção, usa ela lá.
como na faculdade, ou na escola, ou no trabalho, aonde Deus te deu a oportunidade, usa aquilo que você tem. Quantas pessoas é usado como exemplo de vida? Pessoa que é honesta com o negócio, alguém fala, não, ele pode contar com ele. Pode confiar nele. Lá no trabalho. Agora tem alguém, muitas vezes você encontra alguém que é crente e fala assim, rapaz, isso. E é um problema. E o inimigo usa, tipo assim, para mostrar, tá vendo? Mas há o remanescente, aquele que está de pé e continua de pé. E o Senhor pode contar com ele. Ele deu dom e ele deu graça para que você viva dentro daquilo que Deus te deu. Lembra de Paulo quando ele começa a falar sobre aquele espinho da carne? Ele falava que ele era esbofeteado pelo inimigo. Você vê alguém empunhado na obra, empenhado daquela maneira, com a espada na mão, guerreando, batalhando, de repente fala, havia um mensageiro do diabo que esbofeteava ele. E ele começa a clamar e fala, por 3 vezes eu clamei. Ele estava até buscando por uma resposta, por um negócio, uma libertação. E Deus chega e fala assim, Paulo, a minha graça aqui. Tem pessoa que ele tem muito, que eu estou invejando dele, e ele chega até a suicidar. Falta graça. Você pode ver que tem pessoa que ele vive um pouquinho, mas você chega e você sente a presença. Você chega num lugar bem simplesinho, alguém fala assim, se tivesse outro daquele lugar, ele estava murando todo, ele diz, fala até aqueles dons que não deve. E o outro está lá, você chega e sente a presença de Deus, porque na porção que Deus tem, ele glorifica, ele continua crente, ele é valente. Poder. Você fica olhando que situação é essa, que às vezes nós encontramos com crianças. É o conselho do apóstolo Paulo. Se você olhar essa estatura, até chegar à estatura da plenitude, do conhecimento de Cristo, você fica vendo que Jesus Cristo, quando ele começa ali a sua igreja, tinha 12. E naqueles 12, houve aquela batalha tremenda, não vendeu ele. Jesus. Aí hoje, às vezes, nós encontramos eu mesmo por causa de alguém que dá trabalho, que dá errado, alguém que não entendeu o propósito. Às vezes a gente não tem maneira de convivência mais, de lutar mais para o negócio dar certo. Aí você passa a ver ali que dos 12, um vendeu ele, só tinha 12. E às vezes, de repente, você começa a ver que a igreja já tem 30. Acho que o problema está muito. Tem outro que está com 100, acho que o problema está muito. Com 300, acho que está muito. Tem muitos que desviou por causa do problema da igreja. São meninos. O apóstolo está dizendo justamente, sustenta, seja homem, seja mulher, de postura. Quando o contratempo levantar, saiba que a estatura de Cristo é aquele que sabe lutar. Pedro, você fica vendo que trabalho que deu Pedro? É aquele que estava junto, caminhava com um temor também, mas arranca a espada, corta a orelha de soldado, e corrige, e peleja com ele. A nossa vida não é nada diferente disso. Todos que foram chamados, que têm o dom, saibam que do seu lado tem alguém querendo cortar a orelha, tem alguém pelejando com o fraco, tem alguém que não entendeu, tem alguém que perde a paciência, tem gente que fica sem santa ceia porque ficou nervoso demais, falou que não devia. Às vezes até falta de entendimento. Você passa a ver que o entendimento da Santa Ceia, quando você vai analisar você mesmo, é a sua postura, sua trajetória, como se está a vida em pecado. Talvez um nervoso, uma ira, você fica sem Santa Ceia todo mês. É claro que temos que vigiar, mas quando acontecer, mas Jesus, eu fiquei nervoso de novo. Pedro, ele corta a orelha de Jesus, repreende e ele continua do lado dele, ele caminhando junto. Temos uma trajetória e Jesus já nos deu esta autoridade para vencer tudo isso no poder do Espírito Santo. Mas nós temos que entender a realidade. Se não entendermos a realidade, ficamos como um menino. Você pode ver que a pessoa vai crescendo
Ele chega no tempo, passa o tempo de criança, apanha muito, perde muito, e de repente passa a lembra dos tempos. Olha, quando era criança, o que eu fazia? Ele mesmo reprova, mas aí é adolescente. Aí o adolescente, ele é aquele, ele pega um carro, ele quer testar quanto que ele corre. Ele não pensa que ele pode capotar, perder, soltar uma peça, e a vida vai embora. É adolescente. Você pode ver que tem pessoa que é adolescente, é como um adolescente, prega a palavra, é um poder tremendo, mas qualquer coisa ele capota também, some e vira um escândalo. Aleluia. É isso que o apóstolo está dizendo, tem uma estrutura, caminha na presença do Senhor, e saiba que Ele garante a vitória. Aí em cada detalhe você passa a ver, você vem crescendo. Quantos que perderam a vida porque não deu tempo de ter experiência? Mas tem muitos que sofreu, deu testado, atravessou, mas traiu. Quantos de nós atravessamos, passamos situação que era para ter ido embora, nem ter vida mais, mas o Senhor resgatou e nós estamos aqui. E a vitória é nossa, porque Jesus é quem garante esta vitória. Se for por nós mesmos, eu fico olhando que muitas vezes nós estamos certinhos, cheios de razão. Aí de repente nós buscamos a presença do Espírito Santo de Deus, toma nós ficamos com vergonha do que nós pensamos ontem. E isso é normal. Não é que você vai chegar com uma estatura perfeita que vai acabar o problema, não. Que se chegar aqui é só lá na glória. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando ele expressava daquela maneira assim, que o Espírito lutava contra a carne e a carne contra o Espírito, ele dizia assim, e um opõe-se ao outro, ele mostrava uma guerra. E ele dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, porque o mal que eu não quero fazer eu faço. E o bem que eu quero eu não faço. Ele dizia assim, por que o negócio é coisa? Você pode ver, a gente prova isso. As coisas boas você tem que ter sacrifício para fazer. Vir para a igreja você tem que sacrificar. Você pode ver que alguém pensa, vou para a igreja onde eu senti bem. Não, você tem que ter sacrifício. Não adianta sem sacrifício. Jesus, quando ele fala tomar a cruz e seguir ele, é o sacrifício. Nós não sacrificamos mais cordeiro, não tem que matar animal, mas nós temos o sacrifício vivo. Santo. Quando nós oramos, eu tenho que ir para a igreja? Tem, porque eu sou servo do Senhor. Mas não me diga, eu estou completo, eu já recebi. Então vai lá, porque você está muito cheio, está precisando de entregar, passar para alguém. Conta testemunho. Você pode ver que tem muita gente que morre porque ele enche demais, aí ele já sabe demais. Tudo que vai ensinar, ele já sabe. O apóstolo está dizendo sobre isso. É para chegar à estatura, à plenitude. Caminhar de maneira que Cristo olha e fala assim, é esse. É desse jeito. É nessas condições que vai alcançar a vitória. É no poder do nome de Jesus Cristo é que nós temos garantia da promessa, a salvação, a eternidade. E aqui nós só temos uma trajetória. Você pode ver que quando alguém sentir que o negócio não está muito sem graça na igreja, porque precisa exercitar, faz alguma coisa. Vou levantar uma campanha em propósito para Deus abençoar a igreja. Começa a levantar propósito, o negócio começa a rochar, a batalha começa a levantar, e você entende que você não está no campo de batalha, mas assim, eu vou lá porque eu tenho um Jesus que eu sirvo, que está me garantindo esta vitória, eu vou glorificar Ele e vou unir força. Vou caminhar e esse corpo vai unindo com força, com autoridade. O inimigo levanta, mas não tem poder. Tudo que o inimigo levanta para barrar, o Senhor nos garante a vitória. E a vitória é nossa no poder do nome de Jesus. Se a igreja soubesse o poder que ela tem, às vezes ela não chega a essa plenitude. Você sabe que às vezes quando nós olhamos essa plenitude que o apóstolo Paulo fala, se você for olhar, você passa a ver alguns sinais de alguém que anda perto dessa plenitude. Eu lembro de Josué, ele ia contando um testemunho de um moço, aí fala assim, eu tinha um afinco tão grande com Deus que ele não aceitava nem um jornal entrar na casa dele, por causa das notícias.
Então ele evitava de tudo que podia para ele viver mais em comunhão com Deus. E ele tinha uma autoridade tremenda. Aí de repente escuta um barulho, as portas abrindo e fechando. Ele chega na sala, está lá o diabo sentado no sofá. Ele virou as costas e voltou. Pensei que era algo importante. Você pode ver que a igreja muitas vezes ela dá muito êxito para o inimigo. É porque não conhece o poder que tem. Se fosse dessa maneira, para ter que mandar, prender, fechar, amarrar, igual muitos até ministra, você pode ver, Jesus já tinha condição de acabar com tudo de uma vez só. E o inimigo não adianta pensar que ele está lá fora, não, ele está no meio da igreja, tentando fazer você abrir a boca, mudar seu pensamento lá para fora, olhar o defeito do outro que vem louvar. Começa a olhar quem está crente ou não está. Lá fora ele não estava. Agora vem para a igreja. Ele começa a olhar. Esse é o inimigo trabalhando, principalmente dentro da igreja. Se você olhar a vida de um bêbado, você pode ver que é difícil o bêbado morrer. O bêbado cai de cavalo, vem de cisterna, cavalo cai em cima, tira ele está vivo, o carro capota, você tira ele está vivo. Aí de repente fala, rapaz, que negócio é esse? Aí depois que você entra no campo de batalha, você vê que o negócio é mais afim, o negócio não vai ficar muita vontade, não. Você vai ser prudente, você vai caminhar, pisar no lugar certo. Agora o porquê do livramento eu não sei, porque Deus tem esse tanto de cuidado, porque a Bíblia até fala que Deus tem prazer na morte do justo, mas do ímpio não. Talvez pode até ser Deus livrando, igual muitas vezes livrou a nossa vida para nos dar a oportunidade de estar aqui nessa noite, glorificando a nossa vida. Você pode ver que muitas vezes nós somos confundidos dessa maneira, achando que porque eu sou crente, Deus tem que livrar, Deus tem que fazer. Se você olhar aqueles 3 jovens, a última resposta dele antes da fornalha de fogo, ele disse, se o Senhor não quiser livrar, saiba que nós não vamos dar para ele, está dizendo, se nós morrer, mas nós estamos com ele. Aí Deus olha e fala assim, simplesmente pôs ao meio fio de cabelo. Não é porque Deus tinha que livrar, é porque ele olhou e agradou da postura, da maneira. A plenitude é isso aí, nada afronta. Se você olhar para Estevão, ele ligado no trono, aí levanta para apedrejar e mata ele apedrejado. Ele olhava para aqueles que o apedrejavam e disse, Senhor, perdoa eles, Senhor. Eles não sabem o que faz. Ele estava com dó de quem estava matando ele, apedrejado. Hoje nós andamos longe de ser apedrejados, nós estamos grilados com quem está fazendo alguma coisa contra nós. É porque falta a plenitude. A plenitude é diferente. Frente à igreja que tem a plenitude, ela é diferente. Não tem nada que levanta contra, nada tira nossa união. Essa paz que nos dá autoridade não sai da nossa vida. Todo levante que levantar contra a nossa vida, nós temos uma autoridade tremenda. E ai daquele que levanta contra, ai daquele que pelejar, porque o Senhor ele tem cuidado do seu povo. Tem até uma maneira de alguém expressar, fala assim, ai daquele que tocar no ungido. Às vezes você vê até crente engrandecendo, se tocar em mim. O ungido é aquele que anda na plenitude, que anda em espírito, não tem espírito de vingança, não deseja que o outro morra porque tocou, ele não deseja que o outro pague o preço porque tocou, é porque falta plenitude. Se você olhar a plenitude, ela é diferente, você vai ter um amor por ele. Olha, aquele que mais levanta contra a sua vida é o que mais precisa de Deus, esse Jesus que te encontrou, que você tem. O que mais levanta para te destruir é o que mais precisa desse Jesus poderoso que liberta e que transforma. Se nós não tivermos cuidado, jogamos fora, porque nós não estamos na plenitude. Essa é a plenitude que o Senhor busca. Você tem uma caminhada, tem feito, tem dado certo, tem errado também. Lembra do advogado, Jesus, eu estou aqui.
E essa caminhada, essa busca que te faz a diferença. Aqui ele fala, o propósito principal do que ele vem falar aqui é você caminhar. A igreja precisa de caminhar, precisa de marchar, busca para fazer o que pode, levanta na madeira, caminha junto, assim eu vou fazer a diferença. E o seu alvo é essa plenitude. E o Senhor está conosco, e a vitória é nossa, no poder do nome de Jesus. Que poder tão grande que está à nossa disposição. Jesus desceu mais profundo, não sobrou nada que ele não pudesse vencer, e ele nos dá essa autoridade. No nome dele nós podemos. Escute, foi Jesus que venceu. Só para meditar um pouquinho, você pode ver que muitas vezes, por a gente errar no meio, ficar meio perdido, ainda como criança, que nós estávamos falando, ainda está meio sem entendimento, nós temos uma maneira de alcançando, às vezes, um poder e de repente nós estamos. Você querendo ou não, mas de repente começa a crescer, você achando que fez alguma coisa. Você está orando mais do que alguém, está pagando bênção, e de repente você acha que. Aí o poder está no nome de Jesus. Não é nós só temos a graça e a misericórdia. Pelo poder dele nós alcançamos. Se você esforçar, Jesus ele te dá, mas o poder é dele, ainda continua sendo dele. Se você tiver autoridade sobre os demônios, o poder ainda é dele, é ele quem comanda, é por causa dele. Se sair, se perder esse poder, tudo vai a zero. A Bíblia fala, se perder o sabor, fala, nós somos como sal. Se perder o sabor, ela para nada mais presta, a não ser para ser lançado e ser pisado pelos homens. Quantas pessoas que eram crentes, eram uma bênção, hoje vivem pisado pelos homens. Lembra que esse poder está nas tuas mãos. Este poder está na mão da igreja. Quando você entrar dentro da sua casa, saiba que você tem um poder. Nós vamos nos colocar sobre os pés, nós vamos orar a Deus, que o Senhor nos ajude a encontrar, a buscar esta plenitude, este poder que está à nossa disposição, esta autoridade, o Senhor tem prazer de te dar. Papai, nós colocamos as tuas mãos na tua presença nesta noite. Pai,